Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje venho trazendo muita informação, como sempre, novidades para você que nos acompanha. Hoje você vai ficar sabendo mais sobre as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2025. Olha lá, hein? Teve mudança. Pois é. Você sabe quais são aí as principais mudanças da declaração do Imposto de Renda para 2025? Se não sabe, então senta aí que você já vai ficar informado de todo esse assunto, porque eu estou aqui com o contador Stefferson Uchoa, que vai esclarecer tudo sobre as novas regras, prazos e requisitos para a entrega da declaração deste ano. Seja bem-vindo, Stefferson Uchoa, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado. Boa tarde. É uma honra estar aqui participando para justamente tirar dúvida, um esclarecimento nesse período tão importante que é o imposto de renda. Porque sem essa informação de fato, sai um pouco mais caro para uma correção depois. Exatamente. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Para nosso começo de conversa, a gente está sabendo aí que houve mudanças e nada como conversar com uma pessoa que entende do assunto para nos esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas, porque as dúvidas sempre tem, né? Quais são aí as principais mudanças nas regras do imposto de renda agora para 2025? Olha só, o impacto que eu vejo, né? Que, digamos assim, não é tão acessível, mas vi de um lado positivo, foi o aumento, né, do teto, justamente para que a pessoa possa estar declarando. Antes era em torno de R$ 30.639,90, né? E a partir deste ano, de 2025, referente ao ano calendário 2024, ficou os R$ 33.888, né? R$ 33.888, que equivale a 2 salários mínimos mensais, né? Se a pessoa no ano de 2024 ganhou, né, 2 salários mínimos a partir de janeiro até dezembro, ela possivelmente já esteja obrigada a declarar, né? Ela tendo na faixa de isenção ou não. O que acontece? Vai ter aquele todo somatório de rendimentos da pessoa, não só o salário. Ela pode ter uma fonte de rendimento, né, como um MEI, né? Ela pode ter uma pensão. Aí as pensões, elas se qualificam, distribuem, né? Ela do familiar, né? Pensão por morte, né? E por outras, até mesmo por questão de saúde, que muitas vezes a gente pode pegar a nota e acabar abatendo esse valor para dar a receber, que pode acontecer. Também é muito importante a gente estar guardando esses documentos fiscais nesse prazo de justamente de 5 anos. Esse momento, de acordo com a Receita apresentou, é o momento que eles já reforçam que a gente guarde todos esses documentos durante esse prazo. Antes não tinha tão reforçado, né? Não tinha esse impacto. Olha, a partir deste momento vocês vão ter que guardar os documentos no prazo de 5 anos, né? Era vigente, a gente passava isso para os clientes hoje em dia, mas agora, de fato, foi bem esclarecido, foi imposto, né? E foi, digamos assim, uma orientação da Receita, não só para os clientes, mas também para nós contadores, que acaba que o nosso acervo, né, de documentos aumenta um pouco num prazo. Mas isso é bom, né? A outra situação foi justamente o limite da receita do agricultor, né? Que antes ele tinha esse limite de R$ 153.999,50. Aí já teve esse aumento, que eu acho, assim, não tão grande, mas justo, que foi em torno de R$ 169.440, né? O que acontece? Uma outra situação foi justamente a obrigatoriedade de quem atualizou os bens móveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro. O que acontece? São duas situações. A pessoa teve o ganho de capital, né, que é, digamos assim, a venda de um bem. A venda desse bem que a pessoa, digamos assim, ela adquiriu em torno de 800, 900 mil, acabou vendendo por 1 milhão. Essa diferença se torna um ganho de capital, que, digamos assim, é um lucro, né, para a pessoa. Mas tem uma outra situação. Esse lucro ele tem que ser declarado, mas tem uma outra situação que é justamente o quê? Aquele bem residencial que ele é vendido, né, e tem esse ganho de capital, tem até 180 dias para aquele mesmo recurso ser utilizado para a compra de um outro bem, né, residencial,
né? Para justamente todo esse valor de bem de capital não ser aplicado para que a pessoa recolha o imposto, porque no momento da venda, né, no momento da compra, já ocorre a operação do recolhimento do imposto de renda, né? Então, eu acabo sempre orientando, vou vender minha casa para comprar uma outra casa, um outro apartamento. Justamente é isso, né? Às vezes a gente compra o que a gente tem condição hoje para depois comprar o que realmente a gente quer e deseja, né? Almeja, né? Então, tem essa situação. Vai vender o bem? Venda o bem. Ou a pessoa que já vendeu o bem no ano de 2024 e aplicou esse mesmo valor, né, em um outro bem residencial também. Tem que ser comprovado. Através de quais documentos? Cartoriais, esses de compra e venda. É importante estar autenticado, tanto original quanto cópia, né? Se às vezes a pessoa ela acabar saindo, é importante entregar uma cópia autenticada, porque depois se a Receita for solicitar para comprovar, né, nesse prazo de 5 anos que eles deram, é importante para o contador, que é um processo mais rápido, né? E para a pessoa ela estar respaldada de responder, justificar isso num processo mais longo, né? Então, quer dizer que a pessoa tem um prazo. Tem. Ela vendeu bem, aí ela quer adquirir um outro, mas ela tem aquele determinado prazo para fazer uma nova negociação, para que ela não venha precisar declarar o imposto sobre aquele bem vendido. Sobre o ganho de capital da venda, que é aquele lucro, né, digamos assim. Entendi. Até porque a pessoa às vezes tem uma casa, aquela casa não valia tanto, a pessoa reformou todinha e ela adquiriu mais valor, né? Valorizou mais ali o seu imóvel. Sim. E aí ela vende, quer ter aquele lucro de volta, até para comprar uma outra melhor também, digamos assim. Então ela tem um prazo. Prazo mais ou menos de quanto tempo? Foi esse dos 180 dias. 180 dias. Então a pessoa A partir da venda do bem. A partir da venda do bem já é 180 dias. Mas eu registrei ele depois da venda. É importante o comprovante, né, do valor pago, do valor recebido, ser divergente, né, convergente com o que está registrado em cartório, né, para não ter anuâncias, porque depois esses prazos de anuâncias acabam interferindo no teu processo para tu justificar, né. Então, muito importante é quem for fazer um negócio desse já esteja de olho ali em outras para logo dar... Deixar todo esse processo bem organizado, corrido, para que seja naquele dia. Às vezes a gente não consegue resolver em um dia, em 2 dias, digamos assim, 3. É que faça até é um prazo, né? Dentro desse prazo de 180 Sim. dias, né? E, Stephenson, quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda este ano? Toda e qualquer pessoa, né? Ela física, dentro desse grupo, né, que eu estou falando, que faturou no ano de 2024 em torno de 33.888. A partir. Mas se eu fiz exatamente 33.888, já declara. Mas eu sou isento, tenho que declarar? É importante declarar. É importante declarar por quê? É um momento que tu tem para comprovar aquilo para a Receita que realmente você não tem nada consta. Ela quer que você entregue. Ela sabe de grande parte das situações que a gente já vem gastando, o que a gente recebe. O tanto que a gente tem uma modalidade, né, quando a gente vai fazer o imposto de renda, que ela é pré-preenchida, que é justamente que eu ia falar isso lá nos prazos depois, né, que é através do acesso Gov, que justamente eles reforçaram para que eles não pudessem passar o acesso Gov para uma outra pessoa fazer, porque o acesso Gov, querendo ou não, ele abre um leque de facilidades de acesso da pessoa, pessoal, né, jurídica, financeira. O que se torna viável fazer uma procuração através do acesso Gov para que a pessoa possa acessar e fazer seu imposto de renda, né? Eu digo assim a pessoa porque muitas vezes não necessariamente acaba sendo um profissional contábil, né? Mas possa ser do administrativo. Mas acabo recomendando, faça com contábil porque ele abrange muito a situação fiscal, né? Muito a situação fiscal. Então, o que eu explico? Vá atrás no profissional contábil, tire dúvidas antes de fazer o imposto de renda, entregue os documentos, né, certinhos. Não consigo entregar uma foto, não entrego um PDF, né, um documento comprova. Para quê? Aquele momento da declaração pré-preenchida, que é o que eles entregam,
né? Que é justamente uma forma de respaldar, digamos assim, eu digo que é uma oportunidade para que a pessoa possa estar conferindo todos aqueles dados que realmente foram de fato, porque às vezes, digamos, eu vou ao dentista, um gasto com saúde, né? E lá ele declarou R$ 800, mas de fato eu paguei 700. Aí eu não posso alegar de um valor que eu não realmente de fato gastei, né? E essas margenzinhas, assim, acabam se tornando uma bola de neve na declaração. Aí o que se torna a malha fiscal, né? Eu caí na malha fina. Foi justamente essa situação, tipo, uma outra situação que tornou acumulativa, né? E acabou que a Receita notifica a pessoa para que ela possa fazer a correção. Não que necessariamente a pessoa vá pagar uma multa, mas que ela faça uma correção, né? Então eu vejo que a pré-preenchida, né, que ela vai ficar disponível a partir do dia 1º de abril, não está a partir de hoje, ao contrário de todos os anos atrás, né? Eu fiquei assim, gente, como é que a gente vai fazer uma declaração sem uma prévia, como antes, né? Para de fato a gente ver se aqueles dados que estão constando para a Receita são que de fato eu gastei, né? Que é a situação do dentista que eu te passei. Então, é um pouco mais complicado agora do dia 17 até o final do mês para os contadores, ou para quem for fazer a sua declaração, queira receber logo de imediato, né, da primeira remessa no último dia de maio, né, que é dia 30 de maio, salvo engano, que já recebe o primeiro lote. Então, assim, nesse momento, se a pessoa de imediato for fazer o imposto de renda no mês de março, dia 17 até o final do mês, ter esse certo cuidado, pegar os documentos certinho, revisar, passar para o contador, né? Passe por e-mail, né? Às vezes a gente tem aquela familiaridade de passar no WhatsApp, vamos passar uma coisa mais rápida, assim, resolve. Mas se der de formalizar, eu indico formalizar por e-mail depois, porque caso venha ocorrer algum processo, né, que possa interferir na declaração, ou seja, em caso de notificação, a pessoa esteja ali respaldada e faça uma correção, digamos assim, de boa fé, né? Realmente eu deixei de enviar um documento ou outro. Assim, eu como contador, ou a pessoa como cliente, ou eu como cliente, ou outro como contador, né? Que todos da classe, digamos assim, a gente não abrange todos os leques, mas a gente busca focar em um, né? E aqueles que se agregam, a gente vai compartilhando, né? E vamos, digamos assim, resolvendo todo aquele problema. Mas é isso. Uma outra situação que teve alteração do imposto de renda, que é muito importante, digamos assim, eu digo para os clientes, foi um pulo do gato, né? É quando a gente tem uma conta no exterior. Aquelas pessoas que têm a conta no exterior, elas vão passar a declarar, né? Que é uma lei, a 14.724, né, do ano 2023, já está vigente agora no ano 2025, né, que é a obrigatoriedade para quem oferir o rendimento no exterior de aplicações financeiras e lucros e dividendos. Aí eu fiquei assim, Stefson, complica um pouco mais? Complica. Por quê? A gente vai ter que fazer toda aquela apuração, certo que a corretora muitas vezes entregam, né? Mas eu não vou generalizar dizendo que todas as corretoras de fato entregam tudo certinho, tudo redondo, né? Como informe de rendimento bancário. Mas é um documento que tem que ser conferido juntamente com a pessoa, para que aquele valor coincida com o que vai ser declarado. Digamos assim, é uma nova modalidade que acaba que a gente fica pisando em ovos para realmente, de fato, ver que isso vai dar certo ou não. Então, para quem tem conta na Suíça, vai ter que declarar também. Sim, buscar documento, entregar uma coisa, né, mais certinha, Exato. revisar mais de uma vez, pedir para o contador revisar, né, porque é um documento importante, né? E quais são os documentos necessários aí para fazer a declaração corretamente? Olha só, o primeiro documento que eu digo é o informe de rendimento, cédula C, né, que muitas vezes a pessoa tem a cédula C, né? Aquele documento que comprova todo o rendimento que a pessoa teve com aquela instituição. Pode ser uma empresa privada, empresa pública, né? E ela vai disponibilizar, inclusive já está disponível, né? Que já acaba aqui na primeira semana de março, as empresas e instituições disponibilizam, né, para os seus funcionários ou prestadores de serviços, né, que aqueles que são prestadores de serviço também podem solicitar da empresa um informe de rendimento, cédula C, para que possa estar fazendo o imposto de renda. Esse, digamos assim, é o essencial, né? E um outro é justamente o do MEI, que após a apuração, né, anual dele ali, não que de fato ele vai declarar o valor bruto, né?
ele vai ter que declarar aquele valor que é abatido da despesa, que é o valor líquido. Aquele valor que, digamos assim, sobrou depois que paguei minhas despesas obrigatórias, né, do ano de 2024. Aí aquele valor que sobrou, eu vou ver a modalidade que ele vai se encaixar, se é de serviço, se é de mercadoria, né, se tem a modalidade de caminhoneiro, que é uma modalidade exclusiva, né, e daquele valor eu vou oferir 32%, se for de serviço, 16%, até mesmo para que possa ver qual o valor de fato eu vou estar pagando de imposto de renda. Depois dessa apuração, se realmente de fato sobrar esse valor em torno dos 30 mil, né? Aí eu digo, agora vou ter que incluir também. Então, essa somatória de todos os rendimentos. A somatória de todos os rendimentos para que possam ser declarados, né? Então, é o informe de rendimento, cédula C, o informe bancário. Hoje, digamos assim, grande parte dos bancos, né, já disponibilizam pelo aplicativo. Eu acho essencial, fundamental, muito bom, até mesmo para a pessoa ter esse acesso, né? Mais praticidade. Uma praticidade muito importante. E a pessoa acaba enviando. É um documento que já é do banco, é disponibilizado para o cliente e pode ser embasado no uso da declaração de imposto de renda para o contador, né? E um outro é justamente, Stefson, mas aí eu tenho um filho, um dependente. O dependente não necessariamente é o filho. O dependente pode ser seu pai que não tem uma renda, pode ser a mãe, né? Pode ser seu irmão, é um ente parentesco que a gente tenha próximo e dependa, justamente da situação, dependente. A gente tem justamente uma rotulação muito grande. Mas para ser dependente tem que ser meu filho. Não necessariamente. Aí pega esse documento, que geralmente é o RG, né? O RG já hoje, salvo engano, já vêm todos eles com CPF. É um documento completo, né? E um outro documento muito importante que eu digo assim é o comprovante de residência. A pessoa diz, mas o comprovante de residência? Sim, comprovante de residência. A gente fica tão ligado no digital que, vou pegar um e-mail, vou pegar um celular. Acaba esquecendo do comprovante de residência. Aí quando vai fazer a declaração, aí vê a situação, se mas os gastos coincidem com outro endereço, não com o que a pessoa declarou. São pequenos detalhes que passam e às vezes a pessoa é só notificada. É aquela primeira situação que eu te falei. A pessoa é notificada, às vezes ela não paga nem multa, ela é só notificada para corrigir a declaração. Então, digamos assim, para mim é um documento muito importante. Até mesmo para justificar depois, para chegar algum tipo de notificação, né? Que a Receita possa estar ali, que é aquele momento que a pessoa tem para corrigir, para mostrar para a Receita qual o local que ela está ali, qual a cidade que ela está morando. Tem essa situação, eu posso estar mudando de cidade, mas aí eu prestei serviço, digamos assim, em Manaus, né? E vim para cá agora no ano de 2025. Então, qual o endereço que eu vou usar? Uso o endereço atual. Uso o endereço atual porque é o endereço que você vai ser notificado no momento, né? Não o que você passou a morar no tempo. Exatamente. Stefson, e quais são aí as despesas que podem ser reduzidas, né? Para reduzir, deduzidas para reduzir aí o valor do imposto a pagar? Olha só, eu separei por grupos, né? Que acaba que fica melhor para a pessoa ter esse entendimento. São gastos essenciais com educação. Stefson, quais são os gastos com educação que eu posso estar tendo? A creche, a escola, a faculdade, a pós-graduação, mestrado, que uma vez ou outra é paga, né? E o doutorado é similar. Né? Mas eu posso pegar um curso que eu fiz de 100 e poucas horas, 200 e poucas horas. Não pode. Tem que ser um curso, né, de forma contínua, para uma formação, digamos assim, específica. Então, tem ali pré-escola, escola, faculdade, pós-graduação, né, mestrado e doutorado. São esses grupos, educação, né? Um outro grupo que eu falo é o da saúde. Stefson, quais são os grupos da saúde? Eu digo assim que evolui bastante da saúde, que antes era só o médico e o dentista e algum outro bem específico, né? Hoje a gente tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, terapeuta, né? Porque os problemas agora, eles não se limitam à situação médica, né? A situação médica. Ele não se limita só à odontológica. Hoje a odontológica inclui até a estética. Às vezes a pessoa não podia incluir a estética porque, digamos assim, não era de fato um tratamento. Mas hoje, depois de muita... Hoje em dia, até nos casos da mulher, ela tem um câncer de mama
hoje aquele seio ele já é restituído, né? Já é restituído. Não por questões só estéticas, mas também pela autoestima da mulher, né? Que já compreende um outro grupo, que é a do pessoal da psicologia. O que eu gastei com o psicólogo também pode ser incluso? Também. Então, é um leque que se tornou muito abrangente da saúde, muito importante. E o que eu digo é mais do que essencial. Para qualquer pessoa é mais do que essencial, qualquer gasto com a saúde. Com toda certeza. Né? E o importante do gasto com a saúde é ter as notas fiscais. Uma modalidade que avançou do ano, agora de 2025, a partir do dia 1º, foi justamente a questão do carnê-leão para os médicos e para os dentistas. Não necessariamente eles têm que emitir a nota fiscal. Eles podem emitir nota fiscal, né? A fim para que a pessoa comprove, tem aquele documento a mais. Mas hoje, através do carnê-leão, tanto o médico quanto o dentista, o fisioterapeuta, salvo engano também, eles podem estar emitindo a Receita Saúde, né? Que é uma forma de um recibo. É um recibo já emitido pela Receita, pelo site da Receita, né? Esse site da Receita ele já te faz o carnê-leão, tu já inclui as receitas, despesas, tu já tira também esse recibo, né, da Receita Saúde, que é a modalidade que eles apresentaram agora a partir de 2025, que a pessoa possa estar incluindo no imposto de renda que comprove. Por quê? Porque eles fizeram isso de fato. Eles fizeram isso para justamente ter uma seguridade maior, né, ter uma certeza maior, porque tinha muitas situações dessa, emite uma nota, faz um recibo, que às vezes, muitas vezes não saía uma nota, mas pegava um recibo e enviavam, né? Então, acabou que eles unificaram essa situação para que a pessoa possa estar emitindo Receita Saúde. Então, é uma obrigatoriedade do médico, do dentista, né, no momento do atendimento do paciente. E o paciente pode estar também solicitando a Receita Saúde. O documento que sair, que é o recibo, a pessoa pode estar usando no imposto de renda. Interessante, essa eu não sabia. Isso é muito bom a gente estar informado, né? Porque a desinformação deixa a gente passar desapercebido aí em muita coisa. Isso, a credibilidade do médico, do dentista, ou do fisioterapeuta, da pessoa que trabalha na área da saúde, foi, meu Deus, eu vou ser mais visto pela Receita. Mas neste momento, em contrapartida, a pessoa já não faz o recolhimento do ISS. Aqui em Boa Vista é em torno de 4% a 5%, né, do ISS. O do dentista, se não me engano, seja uns 4%, né? Do médico pode chegar até 5%, dependendo do serviço. Então acaba que é um valor que eles tinham a menos, né? E agora é um valor que eles não necessariamente vão ter que gerar nota fiscal, mas fica a critério também do paciente, do cliente, para que ele solicite a nota fiscal. Mas não necessariamente será preciso, porque o Receita Saúde já vai sair do site da Receita Federal, assim como a Receita Federal hoje, né, instigou, dizendo que vamos começar a sair e desmembrar desse padrão de estar emitindo através de um sistema, né, que é um programa que a gente usa para fazer o imposto de renda. A gente baixa o programa e faz o imposto de renda. Eles querem justamente passar isso para o site, assim como é feito a Receita Saúde, né, que é através do carnê-leão. A pessoa que possa acessar ali, colocar os dados, fazer identificação, incluindo os dados. E nesse período de inclusão, né, se for pré-preenchida, a pessoa vai ter que dar aquele checklist em todas as informações que estão ali. E as que não forem pré-preenchidas e forem acessadas pelo site, da Receita, né, para fazer o imposto de renda, for feito o imposto de renda, a pessoa possa estar incluindo e revisando e dar aquele checklist antes de fazer ou finalizar a declaração, para que possa ser enviada. Hoje, pelo programa Dá de Fazer? Dá, né? Porém, ela é corrigida dentro das informações que você inclui, né? Ou que o contador inclui. Que lá em cima, no lado esquerdo, no programa, tem mais ou menos um sinal de verificação, um verdinho, assim, digamos assim, certo? De uma informação que realmente, das informações que tu incluiu, não estão corretas, ele vai notificar para correção. Mas diferente do site, ele já vai informar ali para que possa ser verificado, né, para que possa diminuir a possibilidade de erros. Stefson, fala para a gente como é que funciona a restituição do imposto de renda e quem é que tem prioridade para receber. Vamos lá. O imposto de renda, ele é dividido por lotes, né, um grupo de restituição. Esse grupo, ele pega agora maio,
sempre no último dia do mês. Maio, junho, julho, agosto, setembro, salvo engano. Nesse período, as pessoas que forem declarando, nesse período agora, de março, abril, elas vão se encaixando dentro desses lotes, né? E a prioridade é qual? A prioridade é aquela pessoa a partir de 80 anos, né? Primeiro grupo. Segundo grupo, aquela pessoa de 60 a 80, né? Digamos, uma melhor idade. Então, essas pessoas ela têm uma prioridade maior. O grupo de professores, Stephens, mas o grupo de professores, independente da idade, um grupo de professores, né? Aí vem também a questão da pessoa com deficiência, a pessoa com algum tipo de necessidade especial, mas sempre, claro, vai de acordo com o que a pessoa vai declarar. A pessoa que declarou lá em maio, né? No finalzinho de maio, não necessariamente vai receber de forma imediata. É dentro daqueles prazos. Eu declarei em março, então em maio, né? Quando começar a declaração, ou a restituição, eu já vou receber. Há a possibilidade, sim, se você estiver encaixado em um desses grupos, você vai receber dentro do grau de prioridade. E um outro grupo é justamente aquela pessoa que optou por receber a restituição no Pix, né? Aí também já encaixa também nesse grupo, porque muitas vezes a pessoa coloca ali para restituição em conta, né? Coloca os dados bancários, confirma, aí fica a mercê da Receita fazer essa restituição, não que necessariamente vá ser de forma direcionada, certa que vai ser feita. Já diferente do Pix, não. Quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, a chave Pix já é o CPF da pessoa. Não é um e-mail, não é um número celular, não é uma chave, não é um código, é o CPF. Então, o que acontece? A restituição para a Receita, ela vai direto para o CPF da pessoa. Então, em uma das contas bancárias da pessoa vai ter que estar o CPF cadastrado, né? Muitas das vezes acaba sendo ou da Caixa Econômica, né, ou do Banco do Brasil. Quando é funcionário público, acredito que muitas vezes sejam do Banco do Brasil, né? Então, é um lote muito grande. Então, por ser o Pix, né, uma modalidade mais fácil, tanto para a gente hoje, né, que é mais acessível, muito mais rápido, né, digamos, para você receber, para a Receita mais ainda, que é a forma de distribuição e segura pelo CPF. Porque ele é confirmado em 2 etapas. No momento que você faz a declaração, você se identifica, né? E no momento que você faz o envio. Então, você confirma ela 2 vezes. Na terceira, é só para você incluir mesmo a chave Pix, que aí já é justamente o CPF da pessoa. E, Stephenson, assim, qual é um erro muito recorrente aí? Quais são os principais erros que levam aí os contribuintes à malha fina? Olha, um dos erros, vamos lá, é porque vem muitos na cabeça. Nossa! Compartilha aí uns com a gente. Digamos assim, mas um erro bem recorrente é justamente a pessoa ter outras fontes de renda e enviar só a cédula C, né? Stephenson, mas eu enviei... É como aquilo que eu estava te perguntando, né? Tem contrato tal, contrato X. Então, é uma somatória desses salários, né? Eu pensava que a gente só prestava conta de um. Mas não, é uma somatória daquilo que você ganha. Se você tem 2 empregos, você vai somar, que tem os 2 salários de firma tal, outra firma tal. Tu tem 3 empregos. Tem que fazer a mesma somatória. Vai unificar ali aquela renda e aí você vai pagar imposto, não tem para onde correr. Isso, não é que não tem onde correr, né? A gente tem que correr de qualquer forma. De qualquer forma, a gente tem que declarar. Mas acaba que, né, eu digo que não é um erro, é a falta de conhecimento por parte do cliente, né, da pessoa que vai declarar, e falta de conhecimento da situação, né, do ocorrido que a pessoa tem outras rendas de quem vai declarar, digamos assim, um contador, né? Que você chega para a pessoa, só precisa do informe de rendimento, cédula C. Então, aquele que tem um MEI, tem uma empresa, presta serviço, né, que tem prestador de serviço, né, ele acaba que fica, mas eu não tenho uma cédula C, né? Então, você me pediu a cédula C e eu te enviei só a cédula C. Então, acaba se torna um erro para ser corrigido depois, né?
Aí tem que ver se a pessoa vai ser restituída, se vai aumentar o valor a pagar, ou se é só para realmente, de fato, estar naquela margem de isenção para que a pessoa não necessariamente pague algum valor. Que a multa hoje é em torno de R$ 165, né? Não tendo nenhum outro problema tão agravante. Agora, se tiver um problema agravante, ela vai aumentando, né? De 1% ao mês, né? Digamos assim, do mês não declarado, mas sempre com um teto de 20%, não ultrapassando esse limite, né? E quem recebeu o auxílio emergencial e outros benefícios sociais, ele precisa declarar também? Precisa, é importante, né? Se essa mesma pessoa ela for dependente de outra, esse documento tem que complementar o imposto de renda dessa pessoa, que é a fonte principal. Ou se essa pessoa ela tiver renda suficiente dentro daqueles limites dos 30 mil, ela tem que incluir, até mesmo para justificar depois, caso venha dela receber algum valor, tenha um valor a restituir, né? São divididos em duas partes. O imposto de renda ele simples e ele completo, né? O simples, digamos assim, é aquele que não tem tanto envolvimento, tantos processos, tantos documentos, não possa estar envolvendo acessos bancários, né? De longos valores, digamos assim, extensos, como corretora, como investimento, né? Ele mais completo, digamos assim, tem uma gama de documentos muito maiores para ser revisado, para ser declarado, né? Então, quando pego Seria daquelas pessoas que possuem mais bens, Isso. imóveis, mais fontes de renda. mais fontes de renda. Isso. Então, é uma forma que a pessoa... Então, esse é o completa, né? Isso. É o momento que a pessoa tem ali para justamente se respaldar. Eu digo para a pessoa fazer a completa. Não necessariamente ela precise fazer a completa. Mas existem situações que ela faça um simples. Digamos, eu tenho 3 fontes de renda. Uma pública, né? Uma privada, digamos assim, atuando como contador. E uma outra, digamos, sócio, alguma coisa assim de uma empresa, né? Então, é a somatória de todo esse valor. E se eu tiver uma pessoa que realmente receba esse auxílio emergencial, algum tipo de auxílio, né? E seja meu dependente, eu vou ter que colocar lá. Mas também corre um certo risco, porque como eu sou dependente de uma pessoa que tem uma fonte de renda alta, não necessariamente eu preciso desse auxílio, né? Então tem que ser muito bem visto no processo, ver como é que vai ser feito, né? Se a pessoa ela vai ser beneficiada, né? Vai continuar sendo beneficiada por esse auxílio. E para quem perdeu o prazo, né, de entrega, ele pode regularizar a situação? Quais são aí as penalidades? O que acontece? Então, para quem perdeu o prazo, né, digamos assim, em 2024, em 2023, assim por diante. Esse é o momento, eu digo, não deixa para depois, faz agora. Ah, mas eu vou fazer agora, eu vou pagar multa. A Receita ela sempre disponibiliza a possibilidade de parcelamento, quando a pessoa não tem a condição de estar pagando. Até mesmo quando a gente tem uma dívida fora do imposto de renda, a gente pode recorrer, né, direto na Receita, explicar a nossa situação, condição financeira para que se encaixe. A Receita pode ser a possibilidade que ela parcele até 60 vezes. No imposto de renda, talvez até 8. Porque o que acontece? Declarei meu imposto de renda, devo pagar, Stefson, né? Fora do prazo. O de 2024, perdi o prazo e tive que declarar. Quantas vezes eu posso parcelar? Gente, o que acontece? A Receita, ela vai viabilizar, vai analisar o CPF da pessoa. Ela pode disponibilizar 2 vezes, 3 vezes, 6 vezes. Já vi casos até 8 vezes, né? Não vi casos mais vezes do que isso do imposto de renda, né? Ainda não. E uma outra situação é, Stefson, eu declarei agora fora do prazo do ano 2024, 2023. Você paga a multa, você tem que pagar a multa, você está declarando atrasado, né? Você paga a multa e pode existir a possibilidade de você estar recebendo esse valor que ficou lá retido, que é o valor a receber, né? Tem situações que uma cliente minha, ela esqueceu de declarar no 2023, mas porque ela não tinha conhecimento, estava tendo já essas alterações, né, da base mínima para que a pessoa possa estar declarando o imposto de renda. Então, do ano de 2023 acabou se confundindo com o ano de 2024, né, quando a gente fala vamos fazer o imposto de renda em 2025, já pensa que é desse ano, mas é sempre do ano anterior, o ano calendário, né, anterior, que é o ano de 2024.
E no momento que eu cheguei a perguntar dela, tu fez o imposto de renda em 2024? Ela disse, eu fiz. Em 2023 tá ok também. Então, quando fui verificar, eu disse, em 2023 tá pendente, né? Vamos fazer, tem um valor de restituição. Há a possibilidade de pagar a multa, claro. É muito longe do prazo, é fora do prazo. Então, ela pagou a multa, mas aí ela teve em torno, digamos assim, abrindo parênteses aqui agora, viu? De 500 a 800 reais a receber. Aquele valor que ela tinha restituído, ela teve um gasto com saúde muito grande, né? Porque ela se afastou do trabalho, né? Então, para ela não tinha valor a receber por questão de saúde ela ter afastado, mas ela tinha um valor a receber, né? E veio a calhar, porque ela pagou o imposto de renda, pagou a multa, né? Ainda sobrou um dinheiro para ela estar usando para depois. Algo pessoal dela, né? E como é que é declarar imóveis, né, veículos e outros bens adquiridos aí no ano passado? Olha só, vamos começar pelos veículos, né? Moto, carro e outras modalidades. É importante ter o documento do carro para que possa passar. Mas o documento só aquele, o DUT, não, ele completo. Ele completo com o máximo de informação que possa estar colocando no imposto de renda, né? Mas o carro ele vai desvalorizando. Então você faz, né, aquela mediação do comércio, aquele valor de comércio e vai colocando, né? Que digamos assim, no termo contábil é a depreciação, né? Aquele valor que vai perdendo, aquele valor original que vai perdendo uma parcela de valores até ser zerado ou reavaliado, digamos assim. Eu tinha um prazo com um notebook, com um carro de 5 anos, né? Dependendo de como é o uso dele, se é para pessoal, profissional, ele acaba que ele pode ser reavaliado. Ele sendo reavaliado, ele pode ser reutilizado ou não, né? E a outra situação é dos bens, que é justamente, digamos assim, a casa, um terreno, um apartamento, né? Essas 3 modalidades, digamos, são as principais. Ou até mesmo uma fazenda, né? Espero muito encontrar um cliente com fazenda, que é justamente a situação. A pessoa, ela vai fazer o ganho, a apropriação daquele bem, digamos, ele não tem nenhum bem, ele fez a apropriação do bem, né? E ela vai pegar e vai declarar aquele valor. Mas todo ano ele vai fazer a correção. Todo ano tem que fazer a correção de comércio, no valor do comércio. Mas quem que faz? Pode ser o corretor. Busca um corretor, ele faz a avaliação, ele entrega o documento certinho, passa para o contador, né? Se não puder ver uma tabela certinha, muitas vezes o contador ele já tem um viés que ele pode só estar fazendo ali a magia do valor, né, do bem imóvel para ser incluso ali no imposto de renda, né? E acaba que todo esse valor da somatória é um montante que eu te disse um certo momento, mas é um valor pequeno. Esse valor, todos esses valores pequenos, eles são margem para somatórias no valor final, fora a cédula C do informe de rendimento. Então acaba que a pessoa pode estar ali na margem de isenção e pode ser que a pessoa não esteja na margem de isenção, né? O que acontece? Stefson, mas eu quero saber se eu vou estar, na verdade, na margem de isenção, né? Eu digo, olha, faz a somatória no imposto de renda, que geralmente é o contador que vai estar fazendo, né? Para ver a base de cálculos. Então, até R$ 26.963,20, a pessoa ali está isenta. A partir disso, aí vai ter o aumento de 7,5 a cada alíquota, né? 7,5 vai para 15, 22,5 e chega no teto, que é o de 27,5%, né? Então, são para esses de 27,5 são para aquelas pessoas que recebem na somatória, né, da base de cálculo acima de 55.976, né, e 16 centavos. E acaba que eu digo para a pessoa, gente, façam tudo certinho. Pega toda a somatória. Tem dúvida? Tira a dúvida. Tem documento? Envia. Pode parecer besteira, né? Aqueles documentos, não deu os 30 mil num documento, numa cédula C, no informe de rendimento, deu 6 mil. Envia, porque ele já é um documento para a somatória daquele valor, né? Para que a pessoa possa estar fazendo certinho. Ela ali na isenção, ela ali na margem de 7,5%, ela é de 15%, para que possa o imposto ser recolhido. Ou não, que às vezes acaba que a pessoa pode ser restituída, né? Que a pessoa tem um montante daquele valor ali para ser justificado e a pessoa acaba recolhendo no final da declaração da transmissão,
né? É um momento feliz, digamos assim, do cliente. É quando a gente manda mensagem para ele, olha, sua declaração deu a restituir, a receber, né? Aí a pessoa parte boa da coisa. Aí a pessoa já fica feliz, já faz o pagamento bem rapidinho, aí a gente já recebe, fica assim, olha, próximo ano, como é que a gente vai fazer? É uma situação que, aí eu fiz o imposto de renda com o contador uma vez, um outro ano atrás, e o ano de agora deu mais. Por que agora deu mais? Vamos fazer os comparativos. Do ano anterior para o ano de agora, ano calendário, você teve mais documentos, mais gastos essenciais. Isso faz aumentar a possibilidade de restituição, que é esse, né? De educação, saúde, né? E dentre outros, que digamos assim, pensão, filho como dependente, ou um outro parente como dependente. Ah, mas um ano anterior eu não coloquei meu tio, que estava como dependente, meu pai, né? E esse ano eu coloquei. Já é um motivo para que possa estar aumentando a sua margem de restituição, né? Então, tudo isso pode estar aumentando. Quanto mais, é por isso que eu digo, quanto mais documento, mais informação, né, do que tem que ser declarado, do que complementa, do que de fato tem que ser entregado como um documento, né, não só nota fiscal, mas como recibo de receita saúde que eu expliquei, né, contrato, né, até a gente deve mais eu não tenho cédula C, não tenho MEI, né, eu tenho minha casa e recebo só aluguel. Eu tenho um ponto comercial, eu tenho vários quartinhos pequenos e recebo só aluguel. Aqueles aluguéis, todos aqueles têm que ser declarados, desde que atinja, né, essa base mínima no torno dos 30 mil. E é importante ter o contrato para que justifique esse valor que você está recebendo. Porque existe a possibilidade de você ser notificado, que é um valor que você não está declarando, né? Mas a partir do momento que você declara, você se respalda, né? Ter e receber uma notificação. Exato. Até porque hoje, né, quem tem o CPF negativado com algum tipo de dívida, ela já vai passar a não receber Pix. Sabia? Já complica, né? Já complica, porque, digamos assim, eu particularmente amo receber dinheiro no Pix, que é um valor que a gente manda ali, a gente coloca os dados certos, manda a chave, a pessoa já paga, você recebe. Exato, é rápido, é prático, eficiente. É muita informação, gente. Então a gente sempre tem que estar aí em conversação com um profissional para nos passar todas essas informações. E nós conversamos aqui com o Stephenson Uchoa. Ele é contador, nos trouxe todas essas informações aí imprescindíveis para a gente que é trabalhador e para você que tem bens também. E você gostaria de deixar aí uma última mensagem para a gente estar finalizando a conversa, falando para o pessoal não passar do prazo, né? Porque tem um prazo. Isso, o prazo é até o dia 30 de maio. Né? A pessoa que não houver essa urgência de declaração de imposto de renda, eu indico segurar um pouquinho, né? Até o dia 1º, que é quando disponibiliza já a pré-preenchida, que possa diminuir a margem de erros. Então, nesse momento, pegaria todos os documentos, fazia uma revisão nessa semana, né? Tirasse dúvida com o computador, né? Que ele tem um conhecimento, digamos assim, mais avançado nessa parte fiscal, até mesmo para um viés para que ele pudesse tirar a dúvida no momento que ele não souber, né? Que existem situações que a gente não sabe de tudo, né? E tem essa margem de mudança muito grande ao longo dos anos. Então é o momento que a pessoa ali, ela tira todas as dúvidas, faz a correção, faz a revisão. O documento que não tiver, buscar ter, né? Em cartório, em banco, na empresa, na instituição, né? Nos fins públicos, às vezes até um RG que às vezes a pessoa não tem, né? Que a gente precisa colocar ali o RG, o CPF, título de eleitor, né? Então, é esse momento que a pessoa, ela, digamos assim, é uma margem que a pessoa ela possa ter ali para diminuir a margem de erros, ter uma declaração muito bem feita, até mesmo a possibilidade dela ter a restituir, né, que é o valor a receber, né? Então, eu digo para segurar um pouquinho, né, essa semana, que foi meio contraditório, quando eu também vi a live da Receita, eu fiquei assim, como assim a gente vai fazer um imposto de renda, né, sem uma prévia da Receita, né? Então, digamos assim, não é que seja um tiro no escuro, né? Mas é um andar. A gente saber que a gente tem a possibilidade de andar ali com todos os documentos que comprovem, né? Até um certo objetivo, que é declarar o imposto de renda. Mas, ao mesmo momento, a gente se sente perdido,
né, em parte, digamos assim, de verificação, autenticação, né, verificabilidade dos documentos, das informações. Então, essa informação, acredito, não seja só para a pessoa que seja cliente ali ou a pessoa física, mas também para o contador, né? Que às vezes a pessoa fica ali naquele anseio, vou fazer logo a declaração que me solicitaram para que eu possa entregar, certo? Tiver um nível de verificabilidade alta, confiança, os documentos sejam tão ali certinho, tudo redondo, entrega no prazo, isso, dia 17 ou dia 30. Mas se realmente houver dúvidas, né? Digamos assim, mas tem lacunas, eu acho que tem lacunas. Eu não sei se de fato eu entreguei tudo, né? Eu não me lembro se eu tenho esse documento, se eu não tenho. Então espera pré-preenchida. No dia 1º já fica disponível, faz ela, né? Ou disponibiliza para quem possa fazer através de uma procuração, ou com o Gov, né? E ela naquele momento, ela vai entrar em contato com o cliente, né? Ou com a pessoa física ali, de fato. Posso estar tirando dúvida, olha, aqui apareceu tal informação. Você lembra dessa informação? Essa informação é verídica? Tem algum documento? Pode me enviar documento? É importante enviar o documento. É importante enviar o documento. Porque se a gente chegar a ser notificado depois, né? Ou a própria pessoa ser notificada, ela tem aquela base documental para que possa comprovar. Né? Muito bem. Muita informação aqui passada pelo Stephenson Uchoa, contador, nosso convidado de hoje, para tirar todas as suas dúvidas sobre as novas regras para a declaração do Imposto de Renda de 2025. Se você nos acompanhou até agora, você só ficou muito bem informado. Stephenson, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao Entrevistas DPE e dizer que nós estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado. É uma oportunidade, digamos assim... Passar muita informação. É muita informação, mas é uma oportunidade muito boa. Exato. Né? Uma informação pública, muito né? Social, válida, financeira. Necessária. Eu fico assim, gente, é financeiro porque às vezes até as pessoas que são mais próximas da gente não têm essa margem de informação. Exatamente. Né? Então, acredito que... E se tratando disso, toda informação é pouca, porque eu acho isso muito complexo. Muito obrigada, Stephenson. Imagina. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Você nos acompanha também pelo YouTube, Deezer e Spotify. Vou ficando por aqui. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.